Quero mostrar o Senhor assim, Deus vai falar contigo nesta noite. Fala mais forte. Fala mais forte. Deus está aqui nesse lugar, amém? E Ele vai falar contigo. Você não veio aqui apenas para ouvir os louvores que foram abençoados. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus falar. E a palavra diz que a palavra nos liberta. A palavra nos vivifica. E hoje, nesta noite, o Senhor está aqui para falar contigo. Quem quer ouvir a palavra de Deus, joga a mão para cima aí. Amém? Glória a Deus. Todos que acharam, digam amém. Vamos ler então Marcos 4, 35 até o capítulo 5, no verso 1. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse: passamos para a outra margem. E eles deixaram a multidão e o levaram contigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de águas. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E de repente, despertando, dizendo: Mestre, não te importa com que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímido? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns para os outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Agora o capítulo 5, no verso 1. E chegaram a outra margem do mar, a província de Gadara. Amém? Glória a Deus. Você pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido. E quando eu recebi o convite do nosso pastor, eu falei: Senhor, eu quero falar aquilo que o Senhor quer falar, e não aquilo que o meu coração deseja. Amém? Porque se eu vier falar aqui aquilo que eu quero, de repente eu vou falhar. Mas eu vou falar da palavra de Deus, e esta palavra não falha. Jamais vai falhar. Então eu conversando com Deus, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer passar para a igreja? E ele me deu um tema. Ele disse assim: o tema é dessa forma: não temas, Deus tem uma saída. Você pode olhar para o mundo ao seu lado e falar assim: Deus tem uma saída para você nesta noite. Amém? Deus tem uma saída para mim e para você nesta noite. E ele me levou a esse texto muito conhecido, a qual Jesus estava ali pregando sobre o reino, ensinando através de parábolas, dizendo à multidão o quão era bom servir ao Senhor, o quão era importante buscar o reino através de parábolas. Mas chegou um determinado tempo, à tarde, como o texto diz, Jesus disse assim: é bom que nós passamos para o outro lado. Jesus então fala com os discípulos que era para arrumar os barcos, porque ele queria ir para o outro lado. Ele queria atravessar o mar naquela hora. Eu quero te dizer que quando Jesus dá uma ordem, quando Jesus fala algo, ele tem um propósito. Quando Jesus determina alguma coisa aqui nesta terra, ele tem um propósito. E de repente, ali os discípulos, sem entender, olharam para os outros e falaram assim: mas mestre, vamos passar para o outro lado, aqui a multidão é grande, aqui tem bastante movimento, o que nós vamos fazer do outro lado? Mas Jesus tinha um propósito em atravessar aquele mar. Ele falou assim: vamos arrumar os barcos. E o texto diz que eles colocam o barco nas águas e começam a atravessar. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite. Aramanasúbias. Deus está nesse lugar. De repente o seu barco está parado há muitos anos. De repente o seu barco está atracado e você não consegue mais com que ele venha velejar. É porque você de repente não está ouvindo a voz de Deus. E Ele está te mandando você a todo dia. Quando você abre os seus olhos e puxa no seu pulmão o ar que você respira, e Ele fala com você: avança o teu barco. E você fica de repente questionando, como houve algumas questionações naquele dia: por que nós vamos botar o barco agora para andar? Mas tudo que Jesus manda tem um propósito, amém? Tudo que Jesus ordena, na frente nós vamos ver que Jesus tem um propósito. E o propósito de Jesus sempre vai ser bom para a igreja, sempre vai ser bom para mim. Ainda que nós não entendemos
atrás, vamos ver, esse Deus verdadeiramente se importa conosco, amém? Então, se você está com o seu barco parado, se o seu barco está estagnado, e você já perdeu a coragem, ou a vontade de colocar ele em alto mar, eu quero te dizer que nesta noite, Jesus está aqui, e ele tem dado contigo nesse barco, para que ninguém perda, amém? Então, se você entrou nesta noite, com o seu barco parado, até o final dessa mensagem, ele vai estar velejando em alto mar. Aleluia! Então os discípulos colocam o barco, Jesus entra no barco com Jesus. Jesus está no teu barco, irmão. Às vezes você não pode nem perceber. Às vezes você pode até esquecer. Mas Jesus nunca se esqueceu de você. Ele está contigo. Ele vai com você. Mas de repente sou eu e é você que não conseguimos dar lugar para que Jesus venha trabalhar em nossas vidas, amém? Então o barco começa a andar, e aí a Bíblia diz que aqueles homens que foram escolhidos eram homens natos daquela região, pescadores formados, conhecedores do mar, sabiam como velejar em alto mar, eram pescadores. Eu sou confeiteiro, como o pastor Vans aqui referiu, então eu entendo de massas e muito, né, irmão? Glória a Deus por isso. Eu entendo de massas, eu entendo de doce. Então é um assunto que eu sou, ainda não sou, mas eu vou ser um dia expert. E aqueles homens eram expert em mar, em velejar. Então eles entram, e ali naquela região o clima mudava de repente. O clima ali era estável. Uma hora estava quente, outra hora estava frio. E para atravessar aonde eles queriam chegar, Gadara, era mais ou menos 700 metros de pés. Era o pé. A dificuldade não estava na frente deles. Eu quero dizer que às vezes nós estamos em certas situações que parecem ser fácil, mas quando nós começamos a dar o primeiro passo, vem a tempestade. E aí começa a ficar difícil, como ficou naquele dia. E os homens começaram a se desesperar, porque a Bíblia diz que o vento batia forte no barco e começou a encher de água. E de repente ali alguns daqueles homens pensaram em até pular e abandonar o navio. Hoje na fé não é diferente. Às vezes quando nós estamos em certas situações em nossas vidas, o primeiro pensamento é: vou largar isso. Isso aqui é furada. Esta obra que o pastor lá está é muito pesada. Não dá para me ficar ali. E nós começamos a tomar atitude de covardes. Mas eu quero dizer que nesta noite, você que está aqui não é covarde, é da onde? Amém? Porque Jesus não chama covarde. Jesus não chama pessoas que têm medo. Porque ainda se tiver medo, ele vai provar para você que ele está contigo. Amém? Então Jesus estava naquele barco e o vento estava forte, as ondas remessavam, e ali é uma região muito rochosa, uma região com muitas pedras, e o barco estava indo em direção às pedras, e o futuro daquele barco provavelmente seria ficar todo despedaçado. E ali então ia cessar aquela viagem. Aquela situação, aquele momento ali estava de desespero. Há quanto tempo você está desesperado? Há quanto tempo você espera uma resposta de Deus e não vem? Há quanto tempo o vento está na tua vida? Há quanto tempo o mar está correndo para um lado e para o outro e a resposta não vem? Eu quero te dizer que nesta noite ela chegou para você. Amém? Tem pessoas aqui que entrou aqui nesta noite e até mesmo colocou no seu coração e de repente seria o último culto da sua vida se Deus não falasse com ele ou com ela. Eu quero dizer que se você abrir o teu coração e atentar os teus ouvidos, Deus vai falar contigo nesta noite. Amém? Porque Deus não chama o povo e ajuda o povo, como é esse povo bonito de São José. Olha, eu estou me apaixonando, mas a minha família. Estamos saindo lá de Pessegueiros, lá de Teresópolis para congregar aqui. E eu venho numa alegria, irmão. O carro é velho, é assim, mas ele sobe uma pressão. Ele pega a gasolina para o porque eu sinto em vez de Deus operando aqui. Eu quero saber, amém, também, mas eu quero que esse Deus dessa igreja. Porque minha filha estava doente ontem, eu coloquei o ano que o pastor consagrou e minha filha ficou curada. Então você está aqui nesta noite, creia que Deus está aqui nesse lugar. Porque se você não crê, nada adianta eu vir a pegar aqui, nada vai adiantar você ouvir os louvores. Você tem que ter fé que a tua situação vai mudar.
fé te salvou. A tua fé te curou. De repente, teu barco está batendo, o vento está forte, porque a tua fé está pequena. Aumente a tua fé esta noite e você vai ver como vai ser a tua vitória. Então Jesus estava naquele barco. Só que uma coisa me chama a atenção. Jesus estava sentado em cima de uma almofada. Jesus quer ensinar a sentar em cima de uma almofada, que é sinônimo de tranquilidade em momentos de dificuldades e de tempestades. Jesus quer ensinar como se comportar diante de uma situação de caos. Nós vivemos uma era a qual lá fora no mundo prega-se que essa geração é uma geração falida. Mas a Bíblia, quando eu abro ela diz que essa geração é a geração eleita por Filho de Jesus. É a geração que vai mudar São José. É a geração que vai mudar a nação do Brasil. Daqui sairão pastores. Que vai ser real. Eu vou precisar da sua vida. Essa igreja vão sair pregadores de outras nações, missionários, evangelistas, porque aqui tem uma geração eleita por Cristo. E você vai fazer, porque Cristo determinou na cruz do Calvário. Aleluia! Você não é um qualquer. Você não é um perrapado, como andam dizendo de você. Você não é um fracassado. Eu, quando era mais novo, ouvia dizer que eu não ia dar em nada. Que eu não ia ser ninguém. Porque o meu pai tem um apelido lá onde eu moro. O apelido do meu pai é por pé. Porque ele é muito bom no que faz, cavar buraco. Glória a Deus, ele foi liberto, trabalho no ar. Então as pessoas diziam que eu ia ser como novo, que eu não ia dar em nada, que eu ia ser um Zé Ninguém. Mas sabe de uma coisa? Quando as pessoas que falam que você vai ser ninguém, lá em cima no céu tem um Deus que disse que você vai ser algo. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia, os primeiros livros, você lê, um homem lê um livro de um assassino, Moisés, mas Deus disse para Moisés dele, um libertador do seu povo. Eu olhava para Paulo e via ele um missionário, um homem via ele um perseguidor. Então eu quero te dizer, se eles estão falando que você não é ninguém, dá glória a Deus, porque Deus tem esse momento de você. Um homem importante. O espelho de Deus tem que chamar um espelho. E a Bíblia diz que e hoje lá onde eu moro, as pessoas vão até a minha casa, pede oração, conversam com a minha esposa, uma mulher de Deus. Mas eu não dei crédito ao diabo. De repente tem alguém aqui nessa noite que está dando crédito para Satanás. Está ouvindo mais a voz do diabo do que a voz de Deus. Está ouvindo mais as coisas negativas do que as positivas. O pastor sobe nesse púlpito e profetiza sobre a sua vida. E você nem dá glória a Deus. E você não consegue nem glorificar o Senhor. E chega ali fora, o diabo sopra no seu ouvido e você é um fracassado. Você vai daqui até a sua casa murmurando. A palavra de Deus, ela salva, liberta, batia no Espírito Santo. Amém? Então, de repente, Jesus sentado na almofada, os discípulos desesperados cutucaram Jesus. Mestre, porventura vai deixar que nós viemos a pique? Porventura você vai deixar nós afundados aqui nesta noite? E Jesus olha para eles e fala algo assim extraordinário. Jesus está aqui nesse lugar e Ele já deu autoridade para mim e para você lá na cruz do Calvário, amém? Só que às vezes nós não sabemos e às vezes não reconhecemos o glória de Deus, a majestade do Senhor sobre as nossas vidas. Então Jesus olha para eles e fala assim, olha, por quê? Por que vocês estão com medo? Se eu estou aqui com vocês e se sobre vocês está o poder de Cristo, se sobre vocês também têm autoridade. Por quê? A primeira pergunta. E logo em seguida ele fala assim, vocês estão com a sua fé abalada. Só que Jesus viu que eles ficaram atemorizados sem fé. Mas Jesus mesmo assim não abandonou eles. Jesus se colocou de pé e falou assim, cala-te, mar, aquieta-te vento. E nesta noite Jesus está acalando o mar e o vento nesta noite sobre a pessoa. Amém? O vento está aqui nessa sessão, mas vai depender da tua fé. Eu estou profetizando, você recebe se quiser. O vento e o mar só vão cessar a tua vida de acordo com a tua fé. Porque Jesus está aqui, amém? Na pessoa
estava sempre me chamando. E aí Deus manifestou o seu poder sobre a minha esposa. E fez a minha esposa uma mulher de oração. E ela, no meio de um vento muito grande, um vento que de repente aqui, alguém já tinha abandonado o barco. Uma tempestade tão forte, as ondas deviam alcançar um apartamento de 30 andares. Era o vento e o mar que ela estava. Mas ela entendeu essa palavra e ela clamou por Jesus. Ela começou a clamar por Jesus e começou a ajoelhar-se e começou a orar. E ela determinou assim: Senhor, foi o Senhor que me deu, então só o Senhor vai me tirar. E ela começou a orar em meio à tempestade. Quantas das vezes, em certas situações quais nós encontramos, a primeira palavra que vem em nossa boca é ao contrário da Bíblia. É que maldita desta vida, que inferno que eu estou vivendo, olha, me paga de criança, e não começa a profetizar, a minha vida vai mudar, o meu batimento vai mudar assim, o meu filho vai preso, o meu marido vai para Jesus, a minha esposa vai se converter. Está na tua boca, está na minha boca a palavra de Deus. E quando chegando em casa, minha esposa colocava a mão em mim e falava assim: a tua história vai mudar. E quando eu saía, ela falava assim: Deus te abençoe. E quando eu chegava, ela falava assim: Senhor está conosco. E um dia ela falou comigo assim: olha, tudo isso está acontecendo em nossas vidas. Eu não vou abandonar esse barco, porque o mesmo Deus que mudou a história de Jó vai mudar a sua também. E hoje nós estamos aqui glorificando a Deus por você. Hoje nós estamos ali em família, adorando e louvando o Senhor. Mas dependendo da fé dela, e a fé dela me contagiou. Se você tiver um pouquinho de fé e contagiar um irmão, meu Deus, essa igreja se vai puxar nessa hora. Vai subir uma só, porque você tem esse poder. Você pode contagiar um irmão que está operado, amém? Agora, se você só traz palavra negativa, como você quer receber algo de Deus esta noite? Abre o teu coração, porque até o final da mensagem, Deus vai te levar lá no céu, para te mostrar o que tem para ti, e vai fazer com que você entenda que o melhor que Deus é dessa vida, né? Então Jesus levanta, calma, aquieta a tempestade, e mais adiante no versículo 43, 41, eles falam assim: quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Os discípulos andavam com Jesus, os discípulos caminhavam com Jesus na pessoa física, mas eles não sabiam quem era Jesus. Nesta noite você de repente está aqui há muitos anos, 5 anos, 4 anos, conhece o Evangelho há 17 ou 30 anos, mas de repente não conhece esse Jesus que eu estou pregando. O Jesus que pode ressuscitar o corpo, o Jesus que pode curar a lepra, o Jesus que pode fazer botar água na rocha. É esse Jesus que eu estou trazendo nessa noite. Porque às vezes nós oramos, levantamos a nossa mão, dizemos assim: Senhor, eu recebo. Mas às vezes, em nosso coração, a dúvida é constante. Você e eu, às vezes não conhecendo esse Jesus. Como os discípulos não conheciam, porque eles falavam assim: quem é esse? Esse é Jesus de Nazaré. Esse é o unigênito de Deus. Esse é o Deus que salvou a minha e a sua vida na vida do meu Pai. Esse é o Deus que vai voltar para levar a igreja para o céu. Esse é o Deus que nos reinar toda a eternidade. É o Deus majestoso, ligando a lava na cega, glorioso. É o Deus que atravessa o tempo, que rege o universo. Existe deuses minúsculos, falsos, não fazem nada, depende do homem para ser carregado, mas o meu Deus carrega ele e você nos braços, amém? O meu Deus nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Esse Deus é o Deus altíssimo, é o Deus com T maiúsculo, amém? Então os discípulos ficam aterrorizados, porque eles não entendiam a grandeza de Deus. E naquele momento, a única coisa que os discípulos conseguiram enxergar era a tempestade. Somente escuridão. O tempo estava muito escuro. Eles não conseguiam enxergar além da tempestade. E aí de repente surgiam dúvidas se Jesus ia parar ou não o vento. E quando ele para, eles fazem essa pergunta: a tempestade cessa.
Jesus nessa noite vai cessar tempestades aqui. Você entrou aqui com o coração triste, mas vai sair com o coração alegre. Sabe por quê? O Deus da alegria está presente nesse lugar. Não importa se você tem carro importado, dinheiro por conta. Se você está empregado ou desempregado, importa você conhecer o Deus que eu estou pregando. O Deus que muda a história, o Deus que mudou o meu casamento, que mudou a minha vida e que me colocou sobre esse altar para anunciar a vida de Cristo. Amém? Não vou parar enquanto ele não me buscar. Tem dificuldade para todo mundo, irmãos, mas eu busco refúgio nessas palavras. Eu busco refúgio nesse livro que nunca falhou e nunca vai falhar. Então a tempestade, os discípulos estavam com medo, não viam mais nada, e às vezes em certas situações de nossas vidas não conseguimos enxergar nada além do fracasso, além do medo, além da vontade de parar, e aquilo começa a gerar dentro de nós dor. Quem já sentiu dor aqui, levante as mãos. Eu já senti muita dor, e a dor só traz vontade de chorar. A dor só traz vontade de ficar estagnado, parado. E Deus sempre falava comigo: Pedro, coloca o teu barco no mar, Pedro. Coloca o teu barco no mar, porque eu vou soltar a tua vida e você vai andar. Mas eu não dava crédito. Eu não dava crédito a palavras, profecias que Deus falava comigo. Mas o dia que eu determinei, falei: Senhor, a partir de hoje, este barco nunca mais vai para cá, a não ser que o Senhor mande. E Deus começou a soprar e o meu barco está andando até hoje. Amém? E aqueles discípulos, quando viram aquele medo, se aterrorizaram. Mas Jesus falou para aquietar todas as tempestades e todo o vento. E logo na frente, no capítulo 5, nós vamos ver que eles atracam na praia. A praia está logo à frente de você. A areia firme, a terra firme está na sua frente. Se você parar hoje, se você resistir agora, de repente a praia está aí, no palco do seu nariz. Mas você só consegue enxergar o medo, você só consegue ver os ventos e a tempestade. Mas Jesus nessa noite vai limpar os seus olhos, amém? Jesus vai limpar, porque tudo que Jesus faz, a tempestade tem um propósito, para provar para aqueles discípulos que eles estavam servindo o Deus vivo. Quando Jesus mandou colocar o barco na água, Jesus tinha um propósito. No capítulo 5, nós vamos ver que ele chega em Gadara. E lá em Gadara, quando nós começamos a ler o texto, logo aparece um endemoniado. E aquele endemoniado tem um encontro com Jesus.